Primeiro Jornal. Tirol FM, com as primeiras informações do dia. O IBGE divulgou as estimativas da população 2020 dos 5.570 municípios brasileiros. E para falar com a gente sobre esses dados, hoje eu converso com o coordenador do censo do IBGE Lajeado, Paulo Hamester. Bom dia, Paulo, tudo bem? Bom dia, Bruna, tudo certo? Bom dia aos ouvintes. Paulo, 2020 seria ano de censo, e então, devido à pandemia, mudanças foram necessárias. Explica, por favor, essas alterações para daí a gente começar a falar de dados. Exato. A gente agora, no início de setembro, estaria entrando já no segundo mês de coleta do censo demográfico, né? Que teria iniciado aí no início do mês de agosto. Mas com toda essa questão que estamos passando, essa pandemia, lá no final do mês de março, já tivemos então o adiamento do censo para o ano que vem. Então, como não vamos ter esse ano uma atualização no número de habitantes com a coleta presencial do censo demográfico, o IBGE então se viu mais uma vez na obrigação de atualizar as suas estimativas populacionais. Esse ano, então, não haveriam as estimativas, mas devido à circunstância, nós temos números com referência ao início do ano, é isso? Não, a referência é 1º de julho. E você tem dados referente ao estado também? Temos aqui o seguinte, então. Até antes da gente entrar em números, né? A importância desse dado de população total. É somente população total, né? Porque o que atualiza população por sexo, por faixa etária, é o censo demográfico, né? Então a estimativa traz somente a população total. E o primeiro uso desse dado é para o Fundo de Participação dos Municípios, né? Que é uma verba que vem do governo federal para todos os municípios do país, e ela é baseada principalmente no número de habitantes, né? Através de faixas. Então, esse é o primeiro uso que é dado a esse dado de número de habitantes, é o Tribunal de Contas da União, né, que atualiza essas tabelas do Fundo de Participação dos Municípios. E, a partir de agora, até a próxima atualização, que a gente espera que aconteça, então, ano que vem, no Censo Demográfico, esses dados que a gente vai comentar agora serão os dados oficiais de número de habitantes. Entrando em dados, então, né, Bruna? O que a gente tem agora para o país é 211, quase 212 milhões de habitantes, né? Com data de referência de 1º de julho, 211 milhões 755 mil habitantes, tá? Isso é um incremento de 0,77% em relação a 2019. Já o Rio Grande do Sul, então, com 11 milhões 422 mil habitantes, é um incremento de 0,4% em relação a 2019. Ou seja, nós, o Rio Grande do Sul, crescemos um pouquinho mais com relação ao país. Pouco menos, Bruna, 0,77% o país e 0,4% o Rio Grande do Sul. Ah, perfeito. Né? Já o Vale do Taquari fica nesse meio, né? O Vale do Taquari teve um crescimento inferior à média nacional, porém acima do Rio Grande do Sul. O crescimento do Vale do Taquari, nos seus 36 municípios, foi de 0,67%. São 2.442 habitantes a mais do que o ano passado, né? Atingindo aí 366.122 habitantes. Fazendo uma avaliação desse crescimento aqui da nossa região do Vale do Taquari, ele é significativo ou ele não é tão distante do que já aconteceu em outras estimativas? Ele vem se mantendo. O que acontece é que as estimativas, elas ainda levam em conta a tendência de crescimento ou queda registrada entre as duas últimas operações censitárias, entre os dois últimos censos, que foram, então, o censo demográfico do ano de 2000 e censo demográfico do ano de 2010.
Então, a tendência de crescimento ou queda que foi registrada naquele período de 10 anos ainda é levada em conta hoje nas estimativas, né? Além, obviamente, também de se levar em conta registros de nascimentos e óbitos, tá? Então, você tem uma tendência de 20 anos a 10 anos atrás, né, 2000 a 2010, que ainda é levado em conta. Por isso que as estimativas acabam tendo uma certa regularidade de crescimento ou queda, seja para o vale como um todo, ou até, se eu verificar isso, município por município, né? Vamos a alguns destaques das nossas cidades aqui. Em geral, elas diminuíram ou cresceram? São 36 municípios? E isso, 36 municípios, conforme a ANVAT, um certo equilíbrio, né? Porque 17 municípios apresentaram queda e 19 municípios apresentaram aumento no seu número de habitantes, né? Na consolidação, no total, sim, esse aumento de 0,67%, mas em questão de municípios, um certo equilíbrio, né? 17 perdendo e 19 ganhando habitantes. Lajeado, obviamente, né, município mais populoso do Vale, que agora atingiu um número interessante, né, de 85.033 habitantes. Então fica até fácil, né, até a próxima atualização, até o ano que vem, de se gravar essa informação. A quantos habitantes tem o município de Lajeado? A gente vai arredondar e vai dizer que tem 85 mil habitantes, né? Perfeito. A nossa menor cidade aqui do Vale é Coqueiro Baixo. Continua sendo Coqueiro Baixo, que agora, então, após esse ano com queda registrada, né, diminuiu 6 habitantes aqui na população, e baixando de 1.500, agora Coqueiro Baixo com 1.495 habitantes, né? Voltando a falar dos maiores, né, depois de Lajeado, então, a gente ainda com o município de Estrela e depois com o município de Teutônia. Estrela com 34.399 habitantes e Teutônia com 33.766 habitantes. A gente já falava no passado, né, Bruna, quando a gente fez a divulgação das estimativas, que há uma tendência de o município de Teutônia superar Estrela, né, em seu número de habitantes. Essa tendência se mantém porque Teutônia cresceu nesse período aí de 12 meses 1,61%, foram 534 habitantes a mais, enquanto Estrela cresceu 0,83%, 283 habitantes a mais. Então Teutônia aí crescendo quase que o dobro da Estrela, né? Vem diminuindo essa diferença e por isso que a gente mantém essa expectativa aí de que Teutônia se torne o segundo município mais populoso do Vale nas próximas atualizações, quem sabe no próximo ano já, tá? No censo demográfico. Pelos índices de variação que tenho aqui em mãos, Teutônia foi uma das cidades que maior teve essa variação, né? Exato. O município que vem crescendo mais percentualmente é o município de Fazenda Vila Nova, muito em função daquela tendência registrada entre os censos de 2000 e 2010. Fazenda Vila Nova aí que percentualmente cresceu 1,65% nesses 12 meses. Teutônia, o segundo município com maior crescimento, 1,61%, e depois Lajeado, então, com 1,21%. Se eu expandir essa análise para os últimos 10 anos, ou seja, desde o censo 2010, Fazenda Vila Nova já acumula quase 25% de crescimento em número de habitantes, seguido por Teutônia com 24%, quase 24%, e depois Lajeado com 19%. São os 3 municípios com maior crescimento populacional nessa estimativa e também no acumulado dos últimos 10 anos. Essas, então, são as estimativas da população 2020. Você já introduzia há pouco a questão do censo demográfico, que a princípio é realizado no ano que vem, e que ele é um pouco mais detalhado, né? Isso, o censo demográfico, então, tem uma gama de informações bem maior, né? Em número de habitantes já se expande bastante, porque além de eu ter
o número total de habitantes, eu tenho essa informação por sexo, né, por idade, por área urbana, área rural, por bairro, né? Então esse simples dado de população total, eu já consigo quebrar ele em diversas outras camadas, né, e consigo ter uma informação bem mais completa, mas isso, né, somente com o censo demográfico. Paulo, mais algum dado importante a destacar sobre as estimativas da população? 6 municípios aqui do Vale, 6 dos 36, superam a faixa de 20 mil habitantes, né? Que são Lajeado, Estrela, Teutônia, Encantado, Arroio do Meio e Taquari, né? São esses os 6 municípios com mais de 20 mil habitantes. E esses 6 municípios concentram 61% da população do Vale, né? Então, 6 municípios concentrando 61% da população do Vale. Enquanto 6 municípios menores, todos eles com menos de 2 mil habitantes, Canudos do Vale, Coqueiro Baixo, Doutor Ricardo, Pouso Novo, Sério e Vespasiano Correia, os 6 municípios menores concentram somente 2,9% da população do Vale, né? São os dois extremos. E uma análise que a gente faz é que esses 6 municípios maiores, que a gente chama de polos regionais, né, eles acabam atraindo a população dos municípios pequenos. Então, os movimentos migratórios acabam, de uma forma geral, ocorrendo dentro do próprio Vale, né? Se o município de Sério vem perdendo população, o município de Vespasiano Correia vem perdendo população, os habitantes que saem, as pessoas que saem desses municípios, em sua maioria, acabam fixando residência nesses municípios polo, né, aqui do próprio Vale. Por isso que o Vale acaba crescendo, não cai, não diminui a população, né, e o crescimento que se dá também por um saldo positivo de nascimentos, né, é apresentado, tanto que o Vale cresceu mais do que o estado do Rio Grande do Sul, né, desde a última estimativa. Paulo, muito obrigado pela sua participação no programa hoje. A gente agradece pelo espaço, né? Sempre, além de coletar dados, a gente gosta, né? Tem a obrigação também de apresentar os resultados, né, para a população. E é muito melhor quando alguém explica eles assim do que apenas olhar uma tabela. Às vezes a gente não consegue assimilar todas essas análises. Exato, você tem uma tabela aí com 36 municípios, com dados nacionais, com comparações, né? A gente trazendo dessa forma os destaques, né? Fica muito mais claro, fica muito mais fácil de se entender. Muito obrigada, um bom dia. Bom dia.